Câmara. Muitas pessoas à espera. Olha aqui um beijinho a esta senhora. Exatamente, é um momento importante. Bom dia a todos. Bom dia. Andava a cumprimentar. O vereador da Câmara Municipal. Se calhar. Todos os tempos dele nunca se esquecerão dela. Então, muito bom dia a todos. Senhora Secretária de Estado, seja bem-vinda à nação. Cumprimentar o Sr. Juiz Presidente da Comarca de Guimarães, o Sr. Procurador da República, o Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, o Sr. Administrador Judicial, os Srs. Vereadores, os Presidentes de Junta de Freguesia, representantes das associações, forças da GNR, os meus agradecimentos por aqui estarem e um agradecimento muito particular à população do Conselho de Nação que aqui está em número assinalável neste dia importante e simbólico para o nosso Conselho. Estamos aqui hoje a simbolizar a reabertura deste espaço do nosso Tribunal. Bem sabendo que não é o Tribunal que existia até há algum tempo atrás, mas é importante realçar a abertura deste serviço no nosso Conselho. E o facto de estar aqui presente o membro do Governo é também um sinal importante de compromisso que o Governo tem para com as populações deste Conselho e a importância também que atribuiu
à abertura deste serviço público, agora juízo de proximidade. Desde a primeira hora que os órgãos do município de Mação foram unânimes pela forma menos apropriada como esta reforma que foi implementada foi conduzida no que diz respeito ao encerramento dos tribunais que então se justificavam, no entendimento do anterior governo, que deviam ser encerrados. E desde a primeira hora que dissemos que, sem prejuízo dos méritos que a reforma que estava em curso poderia ter, e seguramente tem muitos méritos, seria possível conduzir essa mesma reforma sem pôr em causa aquilo que de essencial devia existir, que era uma política de justiça de proximidade. E pensamos que o passo que foi dado e que a honradez da palavra que foi dada por este governo foi reparado, de facto, um lapso e um erro que foi cometido. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, esta é a minha primeira palavra, é de facto para, em nome da Câmara Municipal de Mação e dos munícipes deste Conselho, agradecer o facto de terem voltado atrás com algo que não foi feito da forma mais correta. Em territórios como este, como o território do Conselho de Mação, com mais de 120 aldeias dispersas por mais de 400 km², onde muitas destas localidades e das freguesias ficam longe da sede Conselho, por maria de razão mais longe de Abrantes, muito mais longe de Tomar ou de Santarém, é de facto importante que exista neste local um serviço público, neste caso direcionado para a área da justiça, onde as pessoas possam ser informadas, onde possam tratar dos seus problemas e onde possam ter a certeza que o Estado está presente e está presente de uma forma efetiva. E, de facto, muitas vezes, e também na política, é importante que os assuntos sejam tratados da forma que devem ser tratados. Não há maior injustiça do que tratar por igual aquilo que é diferente. E em muitas áreas, nomeadamente naquilo que é essencial para as populações, é preciso termos em consideração os casos concretos. E muitas vezes os governos têm por hábito tratar tudo por igual, sem ter em conta e em consideração as especificações próprias de cada um dos territórios. E é bom que cada vez mais tenhamos a noção que temos um país desigual, cada vez mais desigual. E que estes cidadãos e os outros cidadãos de outros concelhos merecem também um tratamento igualitário em relação a outros. Sabendo nós que os recursos são escassos, que não podemos ter todos os serviços presentes em todos os locais. Mas há seguramente formas de fazer as coisas sem que se atinja aquilo que é essencial da condição humana e da vida em sociedade. E muitas vezes, e já falei 2 vezes em simbolismo, muitas vezes há aspectos simbólicos que é importante realçar. Para estes concelhos que tanto sofrem do problema do despovoamento, que tanto têm sofrido com a interioridade, de facto há pequenos sinais que são dados e que são sinais que devem ser realçados de forma positiva. E hoje este ato que aqui estamos a levar a efeito é um destes atos que é realçado de forma positiva. Porque muitas vezes, quando são encerrados serviços públicos, quando se tomam decisões como aquelas que foram tomadas, estamos a dar um sinal negativo, de desacreditar do território. E a nossa obrigação é precisamente a contrária, é acreditar e dizer que este aqui também é um concelho de futuro, onde vivem pessoas e, sabendo nós as dificuldades que temos, isso não deve ser um fator de desânimo. Pelo contrário, deve ser um fator de agregação, de união, para em conjunto conseguirmos encontrar as melhores soluções para ultrapassar os nossos problemas. E, portanto, para finalizar, Sra. Secretária de Estado, uma vez mais os meus agradecimentos ao Governo por este ato, por esta reabertura deste serviço, agora juízo de proximidade. Os meus agradecimentos a todos os serviços do Ministério da Justiça, na pessoa do Sr. Administrador Judiciário, que de facto foi uma pessoa também incansável para ser possível que tudo pudesse estar pronto a tempo e horas no princípio de janeiro, conforme esteve. Deixar o meu contributo também e o contributo da Câmara Municipal de Mação para aquilo que seja possível fazer para o futuro, para que este edifício possa vir a desempenhar as funções para as quais foi construído, e um agradecimento final para todas as pessoas que aqui estão presentes. Uma vez mais, os meus agradecimentos por aqui estarem. Também é um sinal que a população do Concelho de Mação vê a reabertura do seu tribunal, agora juízo de proximidade, como algo importante
para o nosso Conselho. Estão também presentes os senhores advogados e as senhoras advogadas que trabalham em Mação. Também para eles uma palavra. Também a partir de hoje ficam com melhores condições para desempenhar as suas funções e as suas atribuições junto dos seus clientes. Uma palavra também especial para o Dr. Francisco Pizarra, que tem estado até estes dias sozinho neste edifício e que tem zelado por este edifício e que a partir de agora está melhor e bem acompanhado. É muito provável que este edifício em breve tenha também outros serviços públicos que irão ser disponibilizados para a população do Concelho de Mação. Termino mesmo deixando uma palavra, sem citar nomes, a todos aqueles que ao longo da história do nosso Concelho lutaram para que Mação tivesse tribunal. Foram muitos aqueles que lutaram para que a comarca de Mação existisse, existiu, deixou de existir, voltou a existir e para que este Palácio da Justiça fosse construído. É uma obra do nosso Concelho, feita com empenho e com o suor e com a dedicação de muitos macenses. Muitos já não estão entre nós. Deixo-vos aqui, neste dia, a minha honra em nome do município de Mação. A todos, muito obrigado. Muito bom dia a todos os presentes. Congratulo-me com a presença de tantas pessoas. Penso que o Sr. Presidente da Câmara transmitiu bem o que é o pulsar da população relativamente a um momento tão simbólico e relevante. A presença da Sra. Secretária de Estado da Justiça vem naturalmente densificar a importância da reabertura deste tribunal agora como um juízo de proximidade. Eu resta-me expressar em nome dos órgãos de gestão da comarca de Santarém, meu nome como juiz-presidente, mas também representação do magistrado do Ministério Público Coordenador e do Sr. Administrador Judiciário, que tudo faremos dentro do âmbito das competências do Conselho de Gestão da comarca para a resolução de todos os problemas candentes e que haja necessidade de aqui solucionar, esperando que naturalmente o trabalho seja profícuo, que existam efetivamente julgamentos que naturalmente irão acontecer com o decurso do tempo, uma vez que a lei pressupõe que a partir de agora, com os processos novos entrados, alguns deles poderão ser aqui efetivamente marcados para que o Serviço Judicial aqui decorra. Mais uma vez, portanto, resta-me expressar o agradecimento em nome da comarca de Santarém, extensível a todos os presentes, e muito bom dia. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, os meus colegas do Conselho de Gestão, o Sr. Juiz-Presidente e o Sr. Administrador Judiciário. Eu vou dizer muito poucas palavras, mas para, efetivamente, referir que estamos aqui, neste edifício, que é um edifício de justiça, mas é um edifício de justiça para os cidadãos. E, nesse sentido, sendo o Distrito de Santarém o terceiro maior do país em termos geográficos, naturalmente que os próprios órgãos de gestão verificaram com a análise que fizeram e também propuseram isso várias vezes à tutela, no sentido de que Mação estava extremamente deslocado em relação aos centros de decisão da justiça deste distrito. E, portanto, havia uma necessidade de, efetivamente, de reabrir este edifício para se poder aqui fazer essa justiça tão almejada pelos cidadãos desta localidade. O que eu queria dizer do ponto de vista do Ministério Público é que nós aqui neste edifício vamos receber os papéis, vamos fazer diligências, vamos atender as pessoas e, portanto, tudo aquilo que respeita aos processos de Mação, quer em termos de inquéritos, quer em termos de outros processos que digam respeito ao Ministério Público, são realizadas aqui as diligências e o atendimento ao público também, nomeadamente pela senhora funcionária que aqui está, que reside em Mação. E, portanto, do nosso ponto de vista e dos órgãos de gestão, como disse o Sr. Juiz-Presidente, há toda a vontade em contribuir para que a justiça seja cada vez melhor e que possa ser realizada neste edifício. Muito obrigado. Nossos cumprimentos ao Sr. Juiz-Presidente, que iniciou há muito pouco tempo estas funções e, como vê,
Tenho aqui uma população promissora. Ao ser procurador, os meus respeitosos cumprimentos. A Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara, foi um gosto conhecê-lo e foi um prazer muito grande ouvi-lo, porque me revejo inteiramente naquilo que disse relativamente ao tema que aqui nos traz hoje. Os meus respeitosos cumprimentos ao Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, que teve na possibilidade de termos aqui hoje esta estrutura em funcionamento um papel absolutamente fundamental, não só naquilo que diz respeito à preparação da estrutura física e, portanto, de forma a que tudo estivesse em condições adequadas, mas também naquilo que foram a elaboração dos instrumentos normativos, portanto, o enquadramento legal que permitiu que estes ajustamentos entrassem em vigor, ao Sr. Administrador, que é, digamos, o operacional do Conselho de Gestão mais próximo dos problemas, portanto, quem sofre o primeiro embate e, portanto, os meus respeitosos cumprimentos também e o pedido de que, enfim, encare este desafio em nome desta população e do povo. Temos que servir porque é para isso que nos pagam. Os meus respeitosos cumprimentos a todas as autoridades civis, militares, religiosas, políticas que se encontrem na plateia, às senhoras que aqui estão, particularmente às senhoras e aos senhores, mas particularmente às senhoras, porque estão aqui em número significativo, algumas até de uma idade já considerável, o que significa que nós mulheres temos consciência daquilo que é importante e, portanto, cada vez mais temos uma voz ativa e um papel na construção de uma cidadania mais consciente e, portanto, com a nossa intervenção não tenho dúvida nenhuma que Portugal será cada vez melhor e, como mais que somos, há também um exemplo que damos aos nossos filhos de que eles têm que estar presentes em determinados combates e em determinados momentos, porque nada é adquirido, mesmo a democracia não é adquirida e estamos a receber recentemente sinais muito perigosos de que as coisas podem mudar e, portanto, temos que estar muito atentos, muito fiéis àquilo que são os valores essenciais e que nos unem a todos, independentemente das pessoas serem de esquerda ou de direita, porque há valores que são universais e os perigos vêm de qualquer lado, portanto há que estar atentos. Os senhores estão aqui hoje e isso é uma demonstração de que estão porque reconheceram que foi feita uma injustiça e que ela hoje foi reparada. O que eu vos queria dizer vai um pouco na linha do que disse o Sr. Presidente. Como sabem, foi levada a cabo uma reforma da organização judiciária através da Lei 62/2013, que entrou em vigor em 2014 e que levou ao encerramento de várias estruturas, portanto, vários tribunais, naquelas regiões consideradas regiões do interior e, portanto, com um pequeno número de processos não muito elevado e com uma população reduzida. Essa reforma teve, sem dúvida, virtualidades, aquelas que, enfim, que o Sr. Presidente também teve a possibilidade de mencionar. Essas virtualidades verificam-se naquilo que essa reforma preconizou para as zonas de elevada densidade populacional, para as zonas de forte concentração urbanística, para aquelas zonas bem servidas de acessibilidades. Dou dois exemplos, Porto e Lisboa. Sem dúvida que para essa parte do país a reforma foi uma reforma eficaz. Aliás, ela vem inclusivamente na linha daquilo que já tinha sido experimentado através das chamadas comarcas piloto, que também já apostavam na centralização, já apostavam na existência de um Conselho de Gestão, porque até há bem pouco tempo os tribunais também não tinham um órgão que os gerisse. Neste momento existe um Conselho de Gestão que tem como principal representante um juiz-presidente, um procurador e um administrador. E, portanto, são estas as pessoas que têm no dia-a-dia a tarefa de verificar o que é que está mal em termos da logística, do equipamento, dos recursos humanos e, de uma forma mais imediata, sinalizar essas preocupações, essas deficiências junto de quem direito, quer perante o Conselho Superior da Magistratura, quer perante o Ministério Público, portanto a estrutura superior do Ministério Público, quer perante o Ministério da Justiça. E nós com isso concordamos, assim como concordamos com a Justiça especializada. Agora, não aderimos a um valor absoluto da especialização, porque dificilmente podemos aderir em absoluto ao que quer que seja. A especialização tem muito valor porque conduz a que quem trabalha em determinados processos e só em determinados processos, quanto mais não seja por força do tempo, adquire conhecimentos mais direcionados àquelas matérias, mas ela só tem sentido quando temos um volume processual que a justifique, volume processual conseguido, não à custa de juntar todo um território vastíssimo. Numa situação dessas, é melhor que não haja especialização e que haja uma justiça de proximidade, porque qualquer juiz, ainda que de competência genérica,
passou por uma formação igual àquela por que passaram os juízes que desempenham funções de competência especializada, têm quadros mentais bastantes para se poderem adaptar aos vários problemas. Ainda por cima, em comarcas mais pequenas, em que o volume processual não é significativo, as necessidades de especialização não se colocam com a prevenção que se colocam em zonas de forte densidade populacional, de elevada concentração de processos. Portanto, foi exatamente tendo consciência desta realidade, de que a reforma é adequada para as zonas de elevada densidade populacional e forte concentração urbana e boas acessibilidades, é totalmente desadequada para aquelas povoações, para aqueles territórios que estão distanciados dessas grandes centralidades, como é o caso do Nação e dos 19 tribunais que reabrimos em 19 pontos do país, todos eles comarcas do interior, com características idênticas às vossas, muito distanciadas das capitais de distrito. Nós também discordamos desta reforma quando ela preconizou como matriz territorial a ideia, o distrito, a figura do distrito, como sabem, é uma figura que desapareceu, está mais do que cadáver, mas ela foi ressuscitada para efeitos de justiça. A tal experiência piloto do que vos falei, em que já tínhamos algumas iniciativas, algumas medidas idênticas, acho que esta reforma deu continuidade, assentava numa matriz mais pequena, que era a NUT 3, portanto um universo mais pequeno e que era de facto mais vantajoso do que o distrito, até mesmo em termos da organização das CIMs, etc. De qualquer modo, como sempre foi dito pela Sra. Ministra da Justiça, que enfim, como sabem, era procuradora, neste momento juíza conselheira, conhece perfeitamente o sistema, aliás há vários anos que desempenhava funções de gestão a grande nível do sistema, não tem em causa, pôr em causa, questionar tudo o que foi feito. Porque não vamos andar a dar 2 passos para trás, 2 passos à frente e 3 atrás. Agora, se temos que dar um atrás para reparar o que está errado, é nossa obrigação fazê-lo em nome do Portugal que queremos e do bem servir das populações. E nem queremos criar instabilidade aos órgãos, aos tribunais, que têm passado recentemente por várias mudanças e, portanto, o país também não pode suportar este tipo de veleidade. O que nós fizemos foi, efetivamente, olhar para aquilo que eram os erros do mapa judiciário e corrigi-los. E foi isso que fizemos. Consideramos que foi um erro, em determinados locais, encerrar os tribunais que existiam e, portanto, em todos os sítios onde existiam tribunais, nós procedemos à sua reativação. E o que é que se faz agora nestes tribunais? Obviamente que estes tribunais não regressaram com o figurino que tinham antes de terem sido encerrados. Estes tribunais estão abertos, têm funcionários em permanência, serão obrigatoriamente realizados aqui neste espaço todos os julgamentos de crime da competência do juiz singular que tenham sido praticados no território que se integre no concelho no município de Mação, assim como todos os senhores, se forem testemunhas, em qualquer processo que decorra em qualquer ponto do país, mesmo dentro da comarca de Bragança, mas fora da área geográfica de Mação, têm o direito a ser ouvidos aqui, através daquele aparelho. Sentam-se aqui, são ouvidos ali e os senhores juízes, de onde estiverem, ouvirão o vosso depoimento, os senhores não têm que se deslocar. É assim em praticamente todas as situações. Poderá não ser assim naqueles julgamentos de crime que implicam a intervenção de 3 magistrados, sempre que o juiz entender que a presença física da testemunha perante o próprio juiz, cara a cara, é importante para a recolha de uma prova mais fidedigna. Mas, portanto, serão situações pontuais, mas mesmo aí o juiz pode entender que a testemunha em causa não tem que se deslocar. Mas poderá efetivamente aqui haver uma restrição. Passam também a ter a possibilidade aqui neste tribunal de obter o vosso registro criminal, a certidão de registro criminal. Ela hoje também já é possível ser obtida através de meios eletrónicos, mas enfim, nem todas as pessoas têm, digamos assim, a vida não lhes propiciou, na vossa infância não existiam computadores, as vossas vidas podem não passar propriamente por ter que lidar com estas máquinas e podem não saber requerer o registro criminal por via eletrónica. Têm aqui alguém que no imediato vos fornece o registro criminal. Vêm cá pedir e, portanto, terão o registro criminal em suporte físico. Assim como podem vir aqui pedir informação sobre qualquer processo relativamente ao qual vos seja reconhecido o direito de saber o que não se passa, isto é, se são autores ou se são réus no processo. Não qualquer pessoa pode saber o que é que se passa no processo que não lhe diz respeito.
E, portanto, como bem, foi um passo muito significativo. O Ministério da Justiça queria que isto fosse um pouco mais além, queríamos, nomeadamente, que fossem também, numa primeira fase já, realizados aqui os julgamentos da competência do coletivo, julgamentos de crime de maior envergadura, mas há sempre a possibilidade desses julgamentos serem cá efetuados. Eu tenho andado pelo país e verifico que em muitas comarcas do país, os senhores juízes, na avaliação que fazem desses processos criminais, quando entendem que se trata de um crime que chocou a comunidade, de um crime relevante, eles próprios têm designado os julgamentos no local do crime. Isto é, esperemos que não ocorra, mas na eventualidade de ocorrer qualquer coisa de muito grave aqui no vosso município, que cause alarme social e que até seja praticado por pessoas que os senhores conhecem, que esses julgamentos sejam aqui realizados. E aqui há também uma responsabilidade muito grande da advocacia, porque a advocacia é absolutamente essencial a uma administração correta da justiça. Todos nós nos controlamos uns aos outros. Nós, juízes, temos que nos... Eu também sou juiz, neste momento sou secretário de Estado da Administração da Justiça, mas estamos desde logo condicionados por aquilo que é a lei, mas os senhores advogados também controlam aquilo que os senhores juízes fazem, os senhores juízes controlam aquilo que os senhores advogados fazem. Portanto, os senhores advogados são peças absolutamente essenciais e, portanto, perante circunstâncias como estas que eu acabei de relatar, têm também a obrigação de ir ao processo e requerer, fundamentadamente, que certos e determinados julgamentos, ainda que não previstos na lei como de obrigatória realização, sejam realizados. E falo também do cível, portanto, por vezes, há determinados julgamentos cíveis com um número muito grande de testemunhas em que se discutem questões de propriedade, às vezes com testemunhas muito idosas. Enfim, também é a obrigação do advogado não baixar os braços e requerer ao seu juiz, explicando a situação, por vezes até há inspeções judiciais ao local, que naquele caso o julgamento seja feito. Porque verdadeiramente o ideal era que estes juízes tivessem uma justiça de proximidade na área do cível, na área do crime, e que todos os julgamentos, mesmo os da competência do coletivo, cá fossem realizados. Isto é que era o ideal para termos, de facto, uma justiça de proximidade. Este foi o passo que foi possível dar. O Governo fê-lo porque, efetivamente, está preocupado com a valorização do interior, porque pretende uma coesão territorial e social e porque entende que todos os cidadãos são iguais perante a lei e porque, sendo a justiça um pilar fundamental para a estruturação de um Estado de Direito, ela tem que estar acessível. E a primeira condição para termos uma justiça acessível é que consigamos, pelo menos, chegar ao Tribunal em condições minimamente dignas. O facto de terem nascido em Mação ou de alguém ter nascido em Botitas ou em Mesão Frio não pode desqualificar essa pessoa naquilo que é o seu acesso ou minorizá-la naquilo que é o seu acesso a um bem essencial relativamente àqueles que nasceram nas grandes cidades. Queremos um país integrado, o interior é muito importante para o desenvolvimento do país. Portugal será necessariamente um país mais pobre se não puder contar com todas as pessoas, mas só pode contar com todas as pessoas se lhes garantir também oportunidades. E para lhe garantir as oportunidades não pode retirar-lhe serviços públicos. Por outro lado, este Governo, como sabem, criou uma missão para a valorização do interior, destinada exatamente a captar investimento, a fazer com que as populações adquiram, portanto, gosto pelas suas terras e não pode ele dizer fiquem, façam bebés, tenham os vossos filhos, aumentem a população, não saiam dos vossos territórios e saíram. Os senhores fiquem, mas nós fechamos tudo, vamos embora. E, portanto, é isto que não queremos e o Estado tem a sua manifestação em termos de soberania mais exemplar, mais significativa, mais sublime na ideia de tribunal. Aliás, a ideia de tribunal historicamente anda associada à ideia de município. Dir-me-ão, está bem, mas estes sítios há poucos processos, há poucos julgamentos, a população está a envelhecer, até estão a ficar despovoados. Enfim, será que é um custo que vale a pena? Para nós é. Não aceitamos que o interior esteja irremediavelmente abandonado e estagnado, não está, tem muito para dar e este custo é um custo que em nome da democracia temos que suportar, porque em nome da democracia também suportamos muitos outros custos, como por exemplo termos o Parlamento, termos o Governo, com as estruturas que têm, termos outro tipo de instituições democráticas e, portanto, não vamos questionar tudo, não podemos ter nisto um olhar estritamente economicista. Aliás, o interior merece até uma discriminação positiva relativamente a outros territórios. Certos investimentos, se calhar, que se fazem nos grandes centros poderiam ser um pouco mais regrados
se calhar haver aí mais parcimónia do que aquela que existe, e então sim, sem grande esforço financeiro, digamos assim, e sem piorarmos as nossas contas públicas, olharmos também para o interior. De qualquer modo, o que eu vos queria dizer é que é com grande orgulho que o Ministério da Justiça dá corpo a estas transformações, permite que o esforço de um conjunto de portugueses, de toda a coletividade, através dos impostos, também se tenha traduzido aqui neste território, na abertura do Tribunal, e que este Tribunal sirva para vos restituir a alegria de aqui viverem, de aqui criarem os vossos filhos, para ter esperança no futuro e para que possa contribuir também para o desenvolvimento económico desta terra, trazendo mais dinamismo, porque obviamente que os serviços públicos trazem sempre movimento, e é nessa perspectiva que aqui estamos. Justiça próxima, justiça como instrumento de pacificação, justiça como uma primeira medida de concretização por parte deste Governo, no sentido que efetivamente valorizamos o interior e queremos parar este processo de um certo despovoamento, e queremos que a população do interior seja uma alavanca robusta para que Portugal cresça e seja cada vez mais um Portugal de sucesso. Muito obrigada. Só um minutinho, por favor. Em nome do Conselho de Nação e destes municípios, deixar-lhe duas lembranças, ou mais do que isto. Este livro, À Mesa é Maçã, que é um livro gastronómico, não sei se a senhora está a boa ou má cozinheira, suponho que deve ser boa cozinheira, exatamente. Um livro de gastronomia que relata também um pouco a história do nosso Conselho, e provavelmente para acompanhar alguns dos seus pratos, e um cabaz de produtos regionais também para degustatar. Depois disto, está bem? Muito obrigado. Em nome de todos nós.